segundas que nós estamos gravando essa nossa reunião. E eu preciso começar lendo um disclaimer aqui, que é um disclaimer que nós lemos em todas as nossas reuniões e que é política da Fundação Getúlio Vargas. Então, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Nós reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais relativos à exposição dessa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV, em especial no canal do Compete na FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância com a nossa gravação. Então, agradeço De, que vocês de acordo. concordam. Obrigado, gente. Eu acho que com isso a gente pode seguir. Eu tenho um enorme prazer de ter aqui não só grandes expoentes da área de defesa da concorrência, mas também três amigos, pessoas com quem eu dialogo há muito tempo, e também um grande parceiro que é o Arthur Sadami aqui, que é do próprio núcleo Compete. Então, apresentando os nossos participantes dessa mesa redonda, nós temos aqui a Lucila Falsarella Pereira. A Lucília é Senior Director da CMA, para Competition Enforcement, então da autoridade do Reino Unido, a Competition Markets Authority, e está aqui falando um pouco da perspectiva do Reino Unido sobre defesa da concorrência. Temos também Diogo Thompson de Andrade, conselheiro do CAD, que já ocupou diversas posições no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e que hoje atua como conselheiro no Tribunal do CAD, e que também pode trazer, então, aqui para a gente perspectivas do lado brasileiro. Então, isso aqui é claramente um diálogo interatlântico, né? A gente tem os dois lados aqui nessa conversa. E temos a professora Beatriz Kira, que participa bastante dos debates brasileiros e ingleses de defesa da concorrência, professora da Universidade de Sussex, está agora, nesse momento, visitando o INSPER no Brasil, então como professora visitante, e é um enorme prazer ter você aqui também, Bia. E como eu já mencionei, vai comoderar essa conversa comigo o Arthur Sadami Ikeda. O Arthur é pesquisador aqui do Compete, está hoje na Universidade de Yale, mas também doutorando da USP. Então, é um grande prazer ter esse grupo aqui para a gente poder dialogar um pouco sobre o atual cenário de defesa da concorrência, olhando as perspectivas tanto brasileiras quanto no Reino Unido, né, e quais são os desafios que a gente tem pela frente, né, quais são as transformações que a gente está vendo na aplicação desse tipo de política dos dois lados. Acho que é um momento muito interessante de um lado, mas também desafiador, onde tem muitas transformações acontecendo, muitos mercados se transformando, e as autoridades têm que se adaptar rapidamente para lidar com essas transformações. Então, acho que é um pouco desses desafios que a gente quer ouvi-los um pouco a respeito e ter uma conversa bastante aberta sobre eles. Então, acho que para a gente começar, o que a gente combinou aqui foi uma primeira rodada de talvez uma exposição inicial das perspectivas de cada uma das duas autoridades, e talvez a Beatriz aqui vai estar fazendo muito um papel junto desse diálogo de alguém que acompanha muito os dois lados dessa conversa. Então, eu acho que a ideia é que a gente possa ter, de fato, uma breve introdução de cada um dos nossos palestrantes. A gente pode começar com a Lucília, se você concordar, Lucília, e depois eu passo ao Diogo e a Bia na sequência. Muito obrigada, Caio, e bom dia, né? Bom dia a todos e todas aí em São Paulo, já é depois do almoço aqui em Londres. Eu primeiro só preciso fazer um disclaimer bem importante, que é o seguinte: eu moro em Londres já há mais de 20 anos e tenho muito vínculo com o Brasil, mas é quase todo só na parte pessoal. Eu falo pouquíssimo sobre o meu trabalho e sobre direito da concorrência em português. Então, eu realmente, hoje em dia, tenho bastante dificuldade em articular minhas ideias em português e até o português mais formal, assim.
Eu dei uma apresentação no seminário do IBRAC outro dia, e eu tive que escrever o meu script, daí depois traduzir todo para o português e ainda pedir para alguém rever. Ou seja, eu acho que a minha apresentação talvez seja um pouco clunky, né, um pouco atrapalhada aqui no português, mas eu espero que o conteúdo vale a pena. Mas que, claro, se tiver qualquer coisa que eu não estou sendo claro, se eu estiver usando o termo errado, Caio, também fica à vontade aí de me corrigir, por favor, que é bom eu praticar também. Então, eu pensei só de começar, só dando um panorama bem geral, assim, sobre a CMA. Eu sei que vários de vocês vão conhecer bem a agência, mas outros talvez nem tanto. Então, eu vou só dar esse panorama, porque acho que vai contextualizar depois um pouco que eu vou falar depois. Então, a CMA, Competition Markets Authority, a gente é a principal agência de concorrência do Reino Unido. Eu digo principal porque algumas das agências reguladoras também têm poderes na área de concorrência e enforcement. Então, por exemplo, a autoridade de energia, a autoridade do setor financeiro, telecomunicações. E a gente tem, além de poderes na área de concorrência, a gente também tem a função de direito de consumidor, que foi bastante ampliada no começo desse ano, com uma nova legislação. Então, a gente tem agora uma atuação bem maior. E, é claro, a Digital Markets Unit também, que cuida da regulação das Big Tech. Além disso, depois do Brexit, a gente tem uma função nova que é de State Aid, controle da ajuda de Estado aqui no Reino Unido. Pensando nos nossos poderes de concorrência, a gente tem as funções tradicionais, controle de dados de concentração, cartéis, condutas, mas também a gente tem o sistema de investigações de mercado, que é bem importante aqui no nosso regime. Então, é uma função com a qual a gente tem o poder de investigar o mercado, mas também de impor remédios caso a gente encontre problemas nesse mercado que façam que ele não esteja funcionando muito bem. Então, por exemplo, a gente acabou de anunciar recentemente uma decisão preliminar na nossa investigação sobre o mercado de clínicas veterinárias, que é um assunto que tomou os jornais aqui quando a gente anunciou, o tipo de mercado que todo mundo acha interessante. Mercado de construção civil de moradias, aeroportos, foi um caso bem famoso uns anos atrás, que a gente impôs a exigência de vender, uma das empresas vendeu nos aeroportos, serviços funerários, né? Então é um poder bem amplo e complementa os outros poderes mais tradicionais na área de concorrência. Só para também se vocês poderem pensar como é que funciona a CMA, a gente tem mais ou menos 1.000 pessoas na agência, dividida em todas essas funções. A gente tem hoje em dia uma equipe de ciência de dados bem grande. Nosso principal escritório é aqui em Londres, em Canary Wharf, mas a gente também tem escritórios em Manchester, em Darlington, aqui na Inglaterra, e daí nas capitais do País de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte. Então, eu tive a semana passada pela primeira vez no nosso escritório de Belfast. E eu menciono isso porque hoje em dia muito da nossa atuação realmente tem a ver em pensar como que os mercados estão funcionando ao redor do Reino Unido, né? Então sai um pouco daquela mentalidade que havia acho que uns anos atrás de pensar muito país com foco de Londres, né? Muito London-centric. Como eu disse no começo, eu estou aqui há 20 anos, eu vim fazer a LLM aqui em Londres, daí depois fui para a Comissão Europeia, fiz o estágio lá e voltei aqui para Londres pensei que fosse passar um ano na autoridade e mais de 20 estou aqui ainda, né, trabalhando em várias áreas da autoridade. E como o Caio mencionou, a minha função atual é Senior Director for Competition Enforcement, então que significa que qualquer caso de cartel, ou conduta, ou acordos horizontais, cabem ao meu departamento levar em frente. E eu lidero esse departamento com outro colega, que é o meu outro Senior Director, que muito coincidentemente é português, é o Lourenço Ventura, alguns de vocês devem conhecer. Que mais? Então, só também para dar para parte desse contexto inicial, pensando na área de enforcement, e só para deixar claro, quando eu digo competition enforcement, eu estou pensando no cartel, condutas e acordos horizontais, né? Qualquer investigação sobre breaking the law, né? Não, por exemplo, casos de concentração. Quais são as principais prioridades aqui nossas em termos de enforcement? As nossas prioridades são bem alinhadas com os desafios atuais da sociedade britânica, né? Então a gente está realmente bem assim pensando
o que está importando para, né, ou para as pessoas, ou para a economia britânica, e como é que a gente pode responder a esses desafios com o nosso trabalho. Então, uma prioridade atual é na questão de Green Agreements, né, os acordos verdes, acordos de sustentabilidade, que a gente tem uma política de open door, que grupos podem pedir que a gente emita opinião, né, sobre alguns desses acordos sobre Green Agreements. Mercado de trabalho, que a gente vai falar, acho que hoje mais um pouco. Colusão algorítmica, porque a gente suspeita que esse é um problema que já tá acontecendo e que deve crescer muito mais, né, se a gente não tomar alguma medida. Um outro assunto bem importante para a gente atualmente é no setor de licitações públicas, né, bid rigging em licitações públicas, e principalmente como é que a gente está usando IA para detectar bid rigging. Então é uma área, até agora eu estava numa reunião sobre isso um pouquinho antes da nossa reunião. E a gente está agora usando uns aparelhos de IA, como é que chama? Tools, né, de AI, que são bem sofisticados para detectar bid rigging. E mais, pensando um pouco mais amplamente na questão de detecção, né, de cartéis principalmente, e também de casos de conduta, a gente está sendo muito mais proativo do que talvez a gente foi no passado, em realmente tá saindo e procurando esses casos proativamente, não só esperando que eles venham até nós. Né? Claro que quando a gente procura os casos, a gente tem mais chance, né, de achar casos, mas também de achar os casos que importam. Né? Então a gente não está só reagindo aos casos que vêm a nós, mas procurando casos nesses setores de prioridade para a agência. Obrigado, Lucília. Super interessante. Eu acho que várias áreas aí, eu acho que estão realmente no spotlight de muitas autoridades antitruste, não só no Reino Unido. Diogo, super bem-vindo. Acho que a gente já participou aí de outras mesas redondas aqui no Compete Juntos, então muito obrigado por ter topado aí essa conversa junto com a Lucília e com a Beatriz aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Caio, pelo convite mais uma vez. Queria também dizer da minha alegria de estar aqui junto com a Lucília, com a Bia e também com o Arthur. Mais uma vez aqui para falar um pouco do CAD. A ideia, acho que nesse começo, vou falar um pouco sobre o que está na agenda do tribunal, digamos assim, não tanto do CAD, mas mais o que a gente tem aí de perspectiva para os próximos meses. E de alguma forma organizar para depois a gente entrar mais em detalhes nas perguntas, tá? Enfim, acho que talvez o assunto, né, o tema mais, enfim, mais premente atualmente para a defesa da concorrência no Brasil e que entra na nossa agenda até por dever de ofício é a agenda digital, né? Então, a gente tem um PL que recentemente foi apresentado pelo governo para a regulação concorrencial de mercados digitais. É um PL que altera a Lei de Defesa da Concorrência, que traz novas ferramentas, novos procedimentos, que permite uma atuação ex ante com relação a determinados agentes. Então, segue aí um movimento mundial que já vinha ocorrendo, né, que já tem exemplos na União Europeia, no Reino Unido, no Japão e etc. O PL agora ele é um fato, ele não é mais um anteprojeto, ele não é mais uma discussão, né? Então ele já tem um número, um relator, ele já está na Câmara dos Deputados, então agora ele passa a ser também uma prioridade para o CAD em alguns sentidos, né? Eu acho que a gente tem alguns papéis nesse processo. É óbvio que a gente não é o líder do processo, né? Esse é um processo do governo e também agora do legislativo, então existe toda uma liderança desse processo que parte ali do relator e também dos órgãos de articulação política do governo, mas o CAD tem sim um papel fundamental nessa discussão, né? Primeiro, um papel como autor, durante todo esse processo, a Bia participou bastante, ela pode contar um pouco disso, mas a gente participou tanto contribuindo na época da tomada de subsídios, na época da discussão sobre o que seria esse projeto de lei, como depois também, aí não tão formalmente, mas com aqueles conselheiros e aquelas pessoas do CAD que são mais ligadas ao tema de mercados digitais, participou
na formatação fina mesmo do texto, né, em tentar aparar arestas e transformar a coisa em algo institucionalmente adequado. Então, a gente tem esse papel de autor e vai defender o texto como autor. Acho que tem uma certa... existem discussões sobre como que o PL foi desenhado, mas acho que tem uma certa unanimidade, e isso é uma unanimidade da instituição, de que o PL é necessário, né? E, enfim, de que essas ferramentas são necessárias. Então, a gente tem esse papel de autor, mas a gente também tem um papel importante, que eu acho que vai se evidenciar a partir de agora, que é um papel de interlocução com o Poder Legislativo, né? E aí, essa interlocução, ao meu ver, ela tem que se dar em duas maneiras. Primeiro, para qualificar o debate, né? Então, trazer essas experiências internacionais, trazer evidências e trazer aquilo que tem de melhores práticas, não só no Brasil, mas também no mundo, para melhorar esse debate, para evitar que esse debate caia em discussões supérfluas sobre tentativas de over-regulation ou under-regulation, enfim, coisas que podem surgir no meio de um processo legislativo que é democrático e que, portanto, comporta diversas discussões diferentes, e também um papel de oferecer soluções. Então, assim, a gente sabe que o texto que está lá é um texto que a gente considera muito bom, como uma linha de base, mas que naturalmente vai sofrer críticas e alterações, e talvez seja papel do CAD nessas alterações ajudar a construir soluções que sejam depois institucionalmente implementáveis, né? Que eu acho que é talvez é o grande desafio do futuro para o CAD, é se preparar para implementar isso, né? Então, menos a ideia do que está no PL, quanto a isso a gente tem uma relativa, enfim, uma relativa segurança de que aquilo é o ideal, mas vai ter um desafio de implementação, e eu acho que a gente tem que já desde o começo oferecer soluções para isso, e também aparar determinadas arestas, por exemplo, deixar claro que ali a gente não está querendo se substituir a nenhuma agência reguladora e a nenhuma outra competência que não seja uma competência estritamente ligada à defesa da concorrência. Então, essa talvez seja a agenda mais premente e talvez a agenda mais complexa que a gente vai enfrentar como instituição. Paralelamente a isso, a agenda digital nos impõe também lidar com os casos concretos. Aliás, é uma premissa da existência do mecanismo ex ante que o ex post funcione também, né? Continue funcionando. E aí tem um desafio que é um desafio teórico de transformar um pouco as nossas bases do antitruste e aquilo que a gente já tem de ferramenta para conseguir endereçar problemas que já são concretos, né? Que nos quais a gente já consegue enxergar teorias do dano e potenciais riscos anticompetitivos concretos. Então, tem uma série de casos aí, tanto na Superintendência Geral como já no Tribunal, que devem também ser julgados aí nos próximos 2 semestres e que com certeza vão também trazer luz, até para a gente entender o quanto a gente tem de limite na atuação ex post para justificar depois eventuais medidas ex ante quando a gente tiver, se a gente tiver esse tipo de competência. Para além disso, eu acho que tem mais 3 pontos, assim, agendas que são fundamentais e aí elas não estão totalmente organizadas como instituição, mas elas têm permeado todas as nossas discussões, ou porque elas não são impostas pelos fatos, pela realidade, ou porque elas partem de vontades e discussões internas. Então, a gente tem uma agenda recente e que a gente tem tentado cada vez mais organizar e criar mecanismos, que é uma agenda que a gente tem chamado de abertura, né? Então, o mundo em transformação e a complexidade da economia exige do CAD e exige, na verdade, da defesa da concorrência uma abertura maior a outros campos do conhecimento, a outras políticas públicas que não necessariamente, ou pelo menos durante algum tempo, algumas décadas, não permeavam tanto as discussões de defesa da concorrência. Então, a gente tem questões relacionadas à sustentabilidade, a mercado de trabalho, questões novas que surgem, como, por exemplo, como lidar com a informalidade e com a presença do crime organizado, por exemplo, nessa informalidade, como isso impacta ou não o poder econômico formal, se isso a gente tem que, enfim, olhar de uma outra maneira ou não. Acho que tudo isso parte também de uma agenda de abertura do CAD para ouvir agentes que trabalham com outras políticas públicas e tentar construir caminhos aí de cooperação e de aproximação. E isso também vale para dentro do governo, né? Entender também o que são as prioridades de um governo e tentar fazer com que a política de defesa da concorrência também
se alinha a essas prioridades naquilo que lhe é concernente, né? Então, não é substituir políticas públicas pela política de defesa da concorrência, mas é fazer com que a política de defesa da concorrência seja útil, não só para lidar com problemas tradicionais do poder econômico, mas que elas possam, de fato, fornecer uma agenda de futuro para o país, né? E eu acho que é isso que está por trás. Olhando para o que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, eu não consigo não pensar em que, em alguma medida, né, o crime organizado também ele tem um braço econômico, e esse braço econômico já foi, inclusive, evidenciado várias vezes em investigações do próprio CAD, por exemplo, em cartéis de combustíveis. Então, assim, não tem como a gente pensar no futuro pensando só no nosso mundo da concorrência. Para além disso, acho que tem uma agenda normativa interna, né? Já são quase 15 anos de aplicação da lei. Durante esse período, a gente já teve experiências diversas, tanto como com superintendentes diversos, como com composições do tribunal diversas, que nos permitem ver aonde que a lei, por exemplo, tem falhas, ou de controle, ou de accountability, falhas de participação social, de abertura para terceiros interessados. Então, a gente tem tentado repensar um pouco em como que, sem mexer em lei, sem criar novas competências, como que a gente pode internamente melhorar nossas resoluções para aumentar esse tipo, para tornar esses procedimentos mais transparentes, mais previsíveis e, ao mesmo tempo, mais abertos a uma participação da sociedade civil que vá além da sociedade civil que entorna, né, que trabalha em torno dos nossos stakeholders tradicionais. Acho que tem algumas iniciativas de audiência pública recente que demonstram isso mais concretamente, tomadas de subsídios em casos concretos, mas a ideia não é só isso, né? A gente, por exemplo, tem lidado com uma série de medidas preventivas em condutas, algo que não era tão comum no passado. Lidar com isso nos mostra que o procedimento não é completamente ritualizado. Então, assim, que existem melhorias que poderiam ser implementadas com relação a isso. Então, assim, tem uma série de normas e resoluções do próprio CAD que a gente pode melhorar, né? Então, eu penso, por exemplo, no Instituto da Consulta, né? A gente tem discutido muito qual é a utilidade desse instituto e como que ele pode ser melhor utilizado, né? Como que o CAD pode se manifestar de maneira mais efetiva em questões de advocacy. Então, tudo isso eu acho que faz parte de uma agenda normativa que ela vai, obviamente, ela tem tensões internas, mas é uma agenda que vem sendo debatida e que deve produzir resultados. Isso também passa por uma revisão do nosso soft law. Então, assim, recentemente a gente teve uma revisão do guia de leniência bastante importante, muito interessante. Aliás, os números de leniência no Brasil é algo que a gente tem que destacar, né? A gente tem números crescentes de leniência, considerando aqui acordos e TCCs, mas a gente consegue ver que esse tipo de mecanismo ainda se prova bastante efetivo no Brasil, que não é um movimento tão pelo menos tão percebido ao redor do mundo. Então, isso demonstra um pouco a nossa força da política de combate a cartéis, que eu acho que é uma outra, falando aqui numa última agenda, eu acho que é uma agenda que a gente tem que retomar de maneira mais efetiva agora, pensando um pouco e, de novo, refletindo o que aconteceu essa semana. Vocês me desculpem, gente, mas eu não consigo não reagir a isso. De pensar ações inteligentes e coordenadas com outros órgãos de investigação, né? Então, quando a política de combate a cartéis deu certo, foi quando a gente tinha isso, de alguma maneira, muito bem organizada, muito bem estruturado, e eu acho que isso é algo que a gente tem que retomar para fazer ações que sejam não só pontuais e que sejam aquelas do nosso dia a dia, né, que a gente consiga desbaratar cartéis pontuais e municipais, que é uma agenda importante também, porque é importante estar presente, mas que a gente consiga fazer cada vez mais uma política de combate a cartéis que de fato produza resultados e que possa produzir resultados, inclusive, para descobrir outros tipos de ilícitos que são correlacionados e que têm no cartel o seu braço econômico. Acho que tudo isso, e achei que a Lucília ia falar, mas acho que ela não falou, mas ela vai falar mais para frente. Acho que tudo isso passa também por uma rediscussão de como que a gente define prioridade, né? Então, assim, me parece que está na hora da gente também procedimentalizar isso, né? Como que o Tribunal e a ESG definem em conjunto quais são as prioridades, até para a gente alocar melhor os nossos recursos humanos e materiais e seguir um caminho que seja mais efetivo e que não seja simplesmente reativo
isso talvez também seja até uma etapa inicial disso tudo que eu falei. Acho que é isso de palavras iniciais, depois a gente conversa mais. Excelente, Diogo. Super obrigado. Panorama super interessante. E agora vamos ouvir a Beatriz Kira. Bia, você acompanha esses debates dos dois lados, está presente aqui no Brasil, dá aula também no Reino Unido, então para a gente é um enorme prazer olhar essa perspectiva comparada com você. Eu acho que só torna melhor essa conversa. Então, super obrigado pela sua presença. Obrigada, Caio. Obrigada, Caio, Arthur e pelo convite para estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, principalmente por estar ao lado de pessoas que eu admiro tanto, cujo o trabalho eu acompanho de perto há muito tempo. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com você, Caio, Diogo, Lucília, Arthur. É muito legal essa oportunidade. Para mim também é um privilégio estar nessa situação, assim, nessa posição de acadêmica, ouvindo quem está na linha de frente desses temas tão quentes e importantes, né, nas agendas públicas, tanto do Brasil como do Reino Unido, e ouvir e refletir um pouquinho sobre pontos de contato e talvez possibilidades, caminhos de troca e aprendizado. E acho que é nesse espírito que eu trouxe aqui alguns apontamentos, né, mais reações do que necessariamente algo que eu tinha planejado para falar. Mas o que eu achei muito interessante, ouvindo tanto a fala do Diogo como a da Lucília, é que a gente pensa inicialmente, né, que talvez Reino Unido e Brasil são países com realidades socioeconômicas diferentes, país sul global e norte global, essas diferenças em termos não só de desenvolvimento, mas aquecimento da economia. Mas ouvindo as falas, eu acho que dos pontos de vista da atuação antitruste, talvez prioridades, áreas de interesse ou de foco, a gente ouve muita similaridade. Eu acho que é um dos pontos que eu queria ressaltar, né, dessa reflexão. Eu acho que isso tem a ver com a agenda mundial, assim, onde a gente está em termos da desenvolvimento da economia, uma crescente digitalização dos mercados, então, de fato, os mercados digitais ganhando prominência numa perspectiva de economia global e, por isso, exigindo também políticas públicas, incluindo a política de concorrência que acompanhem essa evolução. E, claro, sem deixar de mencionar a questão da emergência climática e a importância de que os temas da concorrência, da política antitruste estejam ancorados numa agenda de governo, uma agenda de políticas públicas que reflitam as prioridades que estão, de certa forma, alinhadas porque a gente faz parte do mesmo planeta. Então, acho que é interessante mostrar isso, e eu acho que tanto o Brasil como o Reino Unido, e assim essa é a minha perspectiva acadêmica, são países em que tanto a lei de defesa da concorrência como o desenho institucional das autoridades reconhecem o antitruste, a defesa da concorrência, como políticas públicas, né? E como dão ao CAD, dão à CMA instrumentos para atuar, né? Claro que dentro do mandato específico, mas para atuar para avançar políticas públicas de interesse nacional e do contexto. Então, não é uma visão estreita da concorrência que restringe uma atuação orientada a uma visão específica de eficiência, por exemplo. Eu acho que isso é um reconhecimento que, para mim, sempre foi muito claro olhando para o Reino Unido, não só porque a CMA tem, como a Lucília mencionou, essa abrangência de atuação, né? É uma das agências de concorrência, mas também tem poderes mais claros na área consumerista e agora com State Aid também, mas é um reconhecimento que eu não sinto uma resistência tão grande a dizer que a CMA faz política pública, que é um órgão de governo que faz política pública, tem sua independência, claro, mas isso é um reconhecimento claro. Eu acho que a atuação principalmente mais recente do CAD, mas também o ancoramento constitucional que a lei da concorrência, a defesa da concorrência tem no Brasil, empodera a autoridade brasileira também para atuar com essa perspectiva, né? De não é um conflito entre concorrência e outros objetivos, ou qual é o objetivo do antitruste, mas sim com o antitruste como uma política pública que pode e deve estar alinhada a outras agendas. Então, acho que esse é o framing que eu acho que está muito alinhado das duas falas.
E aí eu queria comentar rapidamente dois pontos que foram trazidos nas falas. Acho que um tem a ver com a agenda digital e o que eu vejo com a possibilidade de aprofundamento do diálogo entre Brasil e Reino Unido, e aprofundamento porque eu acho que é uma coisa que já está acontecendo. E o segundo, essa perspectiva de uma atuação proativa das duas autoridades, que acho que foi algo enfatizado na fala, em procurar casos de conduta, procurar casos de cartel, ir atrás de questões é, que tenham a ver com concorrência, mas que tragam benefícios mais amplos que apareceram nas duas falas. Em relação ao mercado digitais, eu queria fazer um disclaimer. Eu atuei como consultora do Ministério da Fazenda e Secretaria de Reformas Econômicas no processo de elaboração do relatório que levou ao anteprojeto de lei, mas eu estou falando aqui como acadêmica, nada do que eu estou dizendo representando o governo, e todas as informações, todos os comentários são informações públicas, mas é fato de que o relatório do Ministério da Fazenda, Secretaria de Reformas Econômicas, e ao examinar o projeto de lei, isso fica claro, a influência que o regime britânico, o regime do GMCC teve no desenho, né, nas escolhas de abordagem que o PL 4675 de 2025 adotou. E isso foi, acho que, uma escolha consciente, o resultado de um trabalho de benchmarking, de pesquisa, de reflexão e de conversa também com as autoridades em relação a modelos que funcionam e talvez os trade-offs envolvidos em escolhas de modelos, entre maior flexibilidade, maior segurança jurídica. Então, como desenhar tanto como designar os agentes regulados, como designar as obrigações para esses agentes. E a legislação britânica foi uma grande influência nesse processo, então acho que não é à toa que tem similaridades tanto no processo de designação, os critérios, por exemplo, essa combinação de critério qualitativo e um piso quantitativo, né, um safe harbor para os agentes de relevância sistêmica no PL brasileiro, que se espelham aos SMS no Reino Unido. Eu acho que é um exemplo claro desse tipo de diálogo que já está acontecendo. E aí, uma coisa que eu gostei muito de ouvir do Diogo, e que eu acho que é uma oportunidade também de olhar para a experiência britânica em relação ao mercado digitais, é essa ideia de se preparar para a implementação desse regime e olhar tanto para o que a própria entidade já tem feito, né, para os casos passados, para a aprendizagem institucional, para as análises que foram feitas, como olhar para frente o que pode ser feito. E eu digo isso porque eu acompanhei de perto e eu achei que foi uma experiência muito interessante que a CMA fez antes da implementação do GMCC. A Digital Markets Unit foi criada muito antes da lei passar, eu diria antes, talvez, mesmo de ter um projeto de lei em andamento no parlamento. Isso nasceu de um diagnóstico interno de que existia assim esse foco em mercados digitais e os estudos, investigações de mercado, que é uma ferramenta fantástica que o Reino Unido tem, que criaram essa expertise interna, que capacitaram não só os servidores, como a instituição como todo para olhar para esses mercados e criar o GMU para fortalecer e coordenar esses esforços mesmo antes da adoção da lei. Então, acho que isso talvez seja um caminho interessante, claro, com restrições orçamentárias de pessoal, mas, enfim, que talvez seja importante mencionar. Eu acho que dos outros pontos que eu queria mencionar, além da questão de mercados digitais, é o ponto que vocês trouxeram sobre a importância da autoridade olhar para fora, né? Olhar para a concorrência como um meio que afeta outras prioridades que estão na agenda da população, seja, enfim, os mercados de clínicas veterinárias, né, o quanto que as pessoas pagam para a consulta do pet, seja em contexto brasileiro, e eu concordo com tudo que o Diogo falou em termos de criminalidade, essa relação entre informalidade e concorrência. E tanto a Lucília mencionou o uso de inteligência de dados, ciência de dados, inteligência artificial para ajudar, né, nessas investigações. Isso também é uma coisa que o CAD tem. Eu
admiro muito esse uso da tecnologia e o cérebro como sendo, né, esse sistema do CAD, que é uma referência mundial no uso da ciência de dados e da tecnologia para melhorar o enforcement antitrust. Eu acho que esse também é outro exemplo de trocas, né, que podem ser feitas nos dois sentidos em relação a essas atividades das duas autoridades. Mas eu vou parar por aqui os meus comentários iniciais. Eu só queria ressaltar que eu acho que tem uma confluência de agenda e de temas e uma oportunidade de aprendizados e trocas nos dois sentidos, principalmente nessas duas áreas, mercados digitais e nas investigações, procedimentos, tecnologias para essa atuação mais proativa das duas autoridades que foram mencionadas tanto pelo Joe como pela Lucília. Obrigada. É bacana, e eu acho que você traz pontos extremamente importantes aí, tanto nessa convergência de prioridades, em alguma medida, quanto nesses aprendizados e trocas possíveis dentro dessa convergência aí também. Agora, acho que a gente passa para um segundo momento, então, da nossa conversa. A ideia é que a gente possa estruturar aqui em torno de algumas perguntas esse diálogo. Eu passo a palavra aqui, então, para o Arthur, para que possa introduzir assim, o nosso primeiro tema e que a gente faça algumas rodadas e eu espero que sobre também algum tempinho para a gente poder ouvir se a gente tem perguntas aqui. Tem muita gente super qualificada acompanhando também que pode depois complementar aqui os temas que a gente vai tratar. Mas, Arthur, é um prazer estar mediando isso aqui com você. Obrigado por estar aqui com a gente. Então, assim, literalmente, gente no Brasil, gente nos Estados Unidos, gente na Inglaterra. Então, a gente está aqui com uma mesa claramente internacional. Obrigado, Caio. Obrigado também, Lucília, Diogo, Bia, pelas contribuições. Realmente muito legal aqui estar discutindo com vocês, né? Bom, eu acho que um ponto que foi ressaltado, especialmente pelo Diogo, é essa dificuldade, né? Autoridades de defesa da concorrência, elas têm esses dilemas internos de organização, de prioridade, de como alocar recursos que são escassos no final do dia, né? Dedicar mais atos de concentração, etc. E isso pode se transformar efetivamente em uma procedimentalização disso, né? O CAD é um exemplo. Ele multiplicou durante muito tempo os CGAs para combate a cartéis. Depois de uma necessidade concreta de dedicar mais enforcement a unilaterais, ele criou a sua CGA para unilaterais. Então, eu queria entender também um pouco, tanto nessa perspectiva de Reino Unido quanto do Brasil, como que as instituições têm administrado esses mecanismos, como eles têm avançado em termos de design institucional e de alocação de recursos, né, entre suas diferentes áreas, para garantir essa coerência e efetividade de atuação, né? Pergunta para toda a mesa nesse sentido. Lucília, quer começar por aí? Posso começar, sim. E só aproveitar aqui a deixa para parabenizar o Arthur e o Caio pelo prêmio que vocês ganharam lá em Lisboa. Eu dei uma boa folhada no artigo ontem à noite e achei muito bom. Então, parabéns, orgulho aí da gente. Já mandei para a minha área de internacional aqui para o pessoal ler. Bom, essa questão de priorização é um assunto que está na pauta da CMA há muito tempo já. E não sei se alguém já ouviu o Bill Kovach falando sobre isso. Eu acho que ele sempre cita o Office of Fair Trade e depois a CMA como exemplo. Acho que foi se não foi a primeira agência a meio que codificar como é que a gente pensa na priorização de casos. Então, começando do começo, a gente tem, eu acho que tem impressão que comparada com o sistema no Brasil, a gente tem muito mais discricionalidade, né, em relação aos casos que a gente abre. Então, a gente pode escolher abrir um caso ou não, com algumas exceções. Então, mergers, se a gente acha que vai haver um problema na concorrência, a gente tem que investigar, e casos de state aid também. Mas pensando em investigações de mercado, investigações na área de consumidor e enforcement de concorrência, todos eles a gente escolhe se abre o caso ou não. Então, só para dar um exemplo, a gente recebe vários pedidos de leniência num ano, e eu escolho quais casos de leniência, quais daqueles casos eu vou abrir uma investigação. Eu não tenho qualquer obrigação de investigar.
e não tenho também nenhuma obrigação de explicar a minha decisão de não investigar também. Então, acho que a gente tem um pouquinho mais talvez bem mais margem de manobra aí. E principalmente, e eu acho que um assunto que eu vou tocar na próxima questão, mas né, no contexto atual de poucos recursos, muitos problemas, a gente tem muito foco no impacto, né, da nossa atuação. Então, para eu abrir qualquer investigação, seja uma questão de enforcement, seja uma questão de policy, fazer qualquer projeto novo que vai custar, né, recursos humanos, eu tenho que ter uma justificativa muito boa. Então, como é que a gente pensa a priorização de casos? A gente tem os nossos Prioritization Principles, que é um manual que é publicado, que são o impacto daquele projeto, né, qual que é o benefício que ele vai causar, qual é o risco relacionado àquele projeto, e pode ser o que a gente chama de outcome risk, né, qual é a possibilidade que eu vou chegar no final do caso de cartel e que eu vou ter achado o mesmo cartel, mas também pode ter outros riscos, né, reputacionais, enfim. Quais são os recursos que eu vou precisar para entregar aquele projeto, né, principalmente recursos humanos. E a gente também, hoje em dia, leva em consideração se a CMA é a agência mais bem posicionada para resolver esse problema. Então, pode ser que uma agência reguladora aqui de um setor econômico esteja melhor posicionada para resolver o problema, pode ser que uma agência internacional esteja melhor posicionada, pode ser que a polícia esteja melhor posicionada, dependendo do caso. E além desses princípios de priorização, a gente também leva em conta a strategic steer, né, a diretriz estratégica que a gente recebe do governo britânico com uma regularidade uma vez por ano e uma steer maior a cada 2 anos. Então, essa steer, ela não vai nos dizer exatamente quais casos a gente tem que abrir, né, e definitivamente não diz qual que tem que ser a decisão em qualquer caso, mas ela nos dá um guia para a gente escolher, né, para priorizar. Então, por exemplo, eu mencionei problema em licitação pública, né, claro que é uma questão que a gente já está trabalhando há muito tempo, mas na nossa Strategic Steer atual, o governo está dizendo, olha, eu quero realmente, né, que a gente vai ter muito gasto público, né, nesse governo trabalhista, e a gente quer que vocês estejam bem aí em cima de qualquer problema de bid rigging em licitação pública, né, só para dar um exemplo. E do ponto de vista, assim, principalmente para o pessoal de agência, como é que a gente operacionaliza esses princípios? A gente tem um approach na CMA que é sempre pensar no problema e não no tool, né, no instrumento. Então, a gente identifica qualquer problema, né, de mercado que esteja afetando consumidores, aumentando o preço e tal, e a gente olha para aquele problema e pensa qual que é a melhor forma de resolvê-lo, né? Muitas vezes, em termos de instrumento, é claro, né, que é uma questão de cartel, normalmente é óbvio, mas em outros casos não é, né? Principalmente em casos de investigação de mercado, por exemplo, às vezes a gente olha e a gente pensa, putz, será que isso daqui é uma investigação de mercado mais aberta, ou será que a gente tem que ir um pouco mais pesado, né, já para o enforcement? No caso de enforcement, será que é uma coisa para deixar para o regime ex ante cuidar, ou vamos aqui para o ex post, enfim. Então a gente olha para os problemas. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma reunião a cada 6 semanas, que é um grande comitê of the great and good of the CMA, que a gente leva os nossos projetos, né? Cada departamento leva os seus projetos, e a gente ali escolhe, né? Olha em todos eles, olha também o que mais que está rolando na agência, né? Em termos de projetos que já estão em curso, para decidir quais que a gente vai abrir. E eu mencionei no começo, né, a questão do disponibilidade de recursos para a gente estar escassa, né, também escassa, e a gente está trabalhando bastante para tentar estimar de forma mais precisa possível, embora, claro que é muito difícil prever o futuro, mas a gente tenta estimar nessa reunião, né, de decidir se a gente vai abrir um caso ou não, eu tenho que chegar com um cálculo do custo daquele projeto, né, in the whole life cycle of the project. Então, sei lá, se é um caso de cartel, que eu tenho noção com base na experiência, um tipo de caso que vai durar, né, 1 ano e meio, 2 anos, eu vou precisar de uma equipe com tais scales, né, e a gente coloca lá numa planilha que faz um cálculo do custo total.
Então, a ideia é tentar ter algum tipo de métrica, né, um pouco, claro, muito disso vai ser qualitativo, mas um pouco mais quantitativo também, de qual, né, o custo do projeto, e daí depois tentar estimar, né, o impacto do projeto também. Então, essa é na parte da priorização, e daí só para brevemente mencionar a questão de flexibilidade, que também o uso flexível de recursos, de pessoas, é a outra forma com a qual a gente está tentando lidar aí com a escassez de recursos, né? Então, isso acho que sempre foi parte da nossa cultura, mas a gente está puxando mais, assim, para as pessoas irem trabalhar em outros departamentos, trabalhar, sei lá, metade do tempo no caso de cartel, metade do tempo de caso do consumidor. Eu tenho um dos diretores do meu departamento, por exemplo, que está fazendo isso, ele está na DMU, 2,5 dias por semana, e os outros 2,5 ele trabalha comigo no caso de cartel. E a gente está pensando assim, do ponto de vista estrutural, de políticas de RH e tal, como é que a gente faz para que tenha, né, que essa movimentação flua de maneira mais tranquila, assim, menos complicada, até do ponto de vista administrativo também. Eu mencionei que eu sou diretora sênior do Competition Enforcement Department, né, que é um departamento novo, foi criado ano passado, a partir da fusão de dois departamentos que eram de antitruste e cartéis, né? Antitruste é o nosso departamento de condutas e cartéis. E a ideia de fundir, fusionar os dois departamentos foi exatamente para facilitar a flexibilidade entre os dois em termos de pessoal e casos e prioridades também. E daí, finalmente, outro ponto em termos de flexibilidade, a gente está também pensando como é que a gente usa os nossos instrumentos de maneira flexível, né, de forma que a gente consiga, como eles falam aqui, o the best bang for our buck, né? Então, a gente está investindo num caso, qual que é a medida certa de investimento naquele caso para que ele atinja o objetivo necessário? Então, vou dar um exemplo. A gente tinha um caso de abuso no setor farmacêutico, que era um caso bastante complicado, tá? Uma theory of harm nova, em que a gente chegou num ponto em que a parte ofereceu commitments, né, que a gente achou que era um bom resultado, aceitar commitments, mas foi uma conduta bem séria, assim, e a gente estava se sentindo desconfortável de aceitar commitments sem ter algum valor financeiro acoplado aos commitments, então não só cessar a conduta, né. E a gente, naquele caso, a empresa que estava sendo investigada também ofereceu de fazer um pagamento para o NHS, né, para o nosso sistema público de saúde, de pouco mais de 20 milhões de libras para compensar pelos danos sofridos em virtude daquela conduta. E a gente fez, né, o nosso cálculo e pensou, bom, se a gente continuar nesse caso, a gente é um caso, né, super complexo, que vai demorar pelo menos mais 2 anos para investigar, a gente vai para o Competition Appeal Tribunal, porque vai ter com certeza um recurso e vai estar lá um tempo. Né, qual que vai ser o valor adicional em termos de deterrence, né, da gente estar preso nesse caso por, sei lá, 5 anos, versus o valor de aceitar commitments agora, aceitar o pagamento para o NHS, e pegar toda aquela equipe super qualificada para trabalhar naqueles casos complicados e colocar num outro caso, e se puder, logo mais, está também entregando uma outra decisão. Então, assim, a gente já tinha feito isso um pouco antes, mas a gente está aumentando, né, o número de casos em que a gente está tentando usar o sistema assim, de modo mais flexível, que é claro que não é fácil e tem, né, muito comentário aí entre os, como é que chama, Competition Bar aqui no Reino Unido, tem gente que acha que está certo, tem gente que acha que não, enfim. Mas enfim, a forma que a gente está tentando, né, ou experimentando para lidar com um problema que os recursos são infinitos, né, eu não tenho todas as pessoas do mundo para cuidar de casos e tem caso para caramba para ser feito. Então, é outra forma aí que a gente está priorizando os nossos recursos. Super interessante a forma estruturada aí que vocês avaliam essas prioridades, Lucília. Diogo, vamos lá. Acho que vamos migrar para esse lado do Atlântico aqui. Bom, primeiro a gente tem que, né,
ter na nossa cabeça que a nossa realidade nunca vai chegar, acho que nesse ponto de sofisticação de você, inclusive, montar um projeto e definir seus custos e a partir daí tomar decisões de prioridade. Mas acho que assim, a gente tem duas camadas de prioridade. Uma tem a ver com recursos materiais escassos mesmo, né, e recursos humanos escassos, mas acho que também tem uma outra que tem a ver com transparência da política pública. E por que que essa primeira me parece importante, até um pouco na linha do que o Arthur perguntou. Ao contrário do que a Lucília colocou sobre flexibilidade, discricionariedade de poder ou não investigar determinadas coisas, a gente não tem isso na cultura jurídica brasileira. Então, assim, se eu recebo uma denúncia, eu tenho que tratar essa denúncia, ainda que eu tenha meios de lidar com ela de maneira sumária, digamos assim. Mas aí isso reforça, na verdade, a necessidade de você ter bem estabelecido e de maneira transparente razoavelmente previsível, o que são as prioridades da autoridade. Porque eu penso do ponto de vista do administrado, mas, enfim, pensando também no ponto de vista do consumidor, parece muito estranho eu escolher determinado assunto para tocar mais rápido ou para dar uma prioridade e deixar outros que eventualmente sejam tão ou mais importantes parados ou numa situação de cognição sumária sem uma explicação prévia sobre isso, né? Então, acho que essa questão de você ter, de uma certa forma, uma carta de princípios, né, ou um documento que a cada planejamento estratégico, a cada ciclo de planejamento estratégico, indique quais vão ser as prioridades e que possa ser revisto conforme as coisas acontecem, eu acho que esse seria um ponto fundamental. Isso já foi feito de maneira informal no passado do CAD, quando a gente tinha uma situação de escassez muito grave. Então, por exemplo, quando a Lei 12.529 entrou em vigor, precisava implementar a análise prévia de AC, se escolheu deixar de lado condutas unilaterais, focar em cartéis e, dentro de cartéis, fazer uma escolha de prioridades também. Então, se preferia, na época, por exemplo, terminar os casos de leniência e se separou a investigação do processamento para que você pudesse não deixar de abrir novos casos, né? Então, a estrutura organizacional do CAD foi moldada com base em prioridades. E dentro dos casos, havia uma prioridade interna ainda, de acordo com o tipo de impacto que aquele cartel tinha, tanto em termos geográficos como em termos sociais. Então, assim, isso já foi, a gente tem experiências da onde que a gente pode buscar. Me parece que a ideia inicial é fugir um pouco dessa aleatoriedade, né? Por que que eu estou discutindo bet e não gênero, né? Por exemplo, da onde surgiu que uma coisa é prioritária à outra. Então, assim, eu acho que isso faz parte de um papel de justificação e de accountability. E também para que a gente possa lidar com os mecanismos, tanto de governo como internos, de maneira mais republicana mesmo, né? Não é papel do tribunal, por exemplo, interferir na discricionariedade da SG em abrir ou não um caso. Mas talvez, se você está dentro de um sistema de prioridades, eu posso cobrar por que não se está abrindo casos daquela prioridade, né? Me torna legítimo fazer esse tipo de cobrança. A mesma coisa para fora, né? Se o governo me fornece inputs do que deve ser uma agenda prioritária, é muito mais fácil de eu estabelecer as minhas prioridades internas, né? Então, eu acho que um primeiro passo, e aí é um passo de política mesmo, seria ter essa linha de base do que é prioritário para um determinado período, né? E aí você tem diversas maneiras de medir esse impacto, né? Por exemplo, lidar com setores estratégicos. Então, a gente tem toda a questão digital, a gente tem uma questão brasileira de infraestrutura que é bastante necessária, né, de ausência de infraestrutura, na verdade, em que a gente precisa lidar. Você pode ter políticas governamentais específicas que necessitam de um apoio na defesa da concorrência. Então, olhar onde pode ter falhas de poder de mercado ali e atuar ali pode ser interessante. E também trazer inputs sociais e internos mesmo, da onde a gente está vendo que tem problema. Então, temas que são recorrentes, né? Temas que toda hora aparecem aqui no CAD e parece não ter uma solução única. Então, isso tudo poderia ajudar a fazer uma lista de princípios. Para além disso, tem uma parte que é organizacional, né? Então, como você lida com, dentro da organização interna do órgão, como você lida com o choque de prioridade. O que eu faço primeiro? Eu abro um caso ou eu termino um caso, né? Aonde eu coloco mais recursos, né? Como eu disse, não vai chegar nesse nível de sofisticação do Reino Unido da gente montar um projeto para cada caso e dizer qual custa mais e qual vai dar mais benefício. Isso a gente não tem como fazer.
mas tem como fazer esse exercício e usar mecanismos de organização interna para você, por exemplo, separar a abertura de processamento, né? Para você permitir que unidades especializadas cuidem de coisas que são realmente necessitam dessa especialidade e que não são condutas mais comuns, digamos assim, né? E também investimento em tecnologia e capacitação das equipes para que elas possam lidar com esse tipo de situação mais ou menos complexa e a distribuição desses recursos seja feita de acordo com cada uma das funcionalidades de cada separação organizacional. Então, acho que esse é um segundo ponto interno, né? Fazendo isso, ficaria muito mais claro, talvez, muito mais previsível de por que que a gente está seguindo um determinado caminho e um outro caminho, e a gente conseguiria, com certeza, trazer resultados mais efetivos. Não é nada estranho à cultura brasileira, e principalmente se a gente fala em agências reguladoras, né? Análise de impacto regulatório é algo que é corriqueiro e hoje em dia até obrigatório nas agências reguladoras, e o próprio CAD já fez divisões organizacionais desse tipo, como eu disse, né? Quando a gente cria uma estrutura de triagem para atos de concentração, a gente está fazendo uma estrutura que vai priorizar casos mais complexos e vai tratar casos mais simples. Quando a gente separa, né, a investigação e inteligência do cartel com aqueles que vão tocar o processo administrativo em contraditório, a gente está fazendo um tipo de organização desse tipo. Então, acho que as duas coisas casadas, né, o princípio de aonde a defesa da concorrência pode ser mais efetiva e mais útil e ter mais impacto social, junto com a organização interna, é o que deveria ser o norte para a gente conseguir estabelecer prioridades. E dar transparência a isso, aí nos protegeria diante dessa situação de que a gente não pode deixar de tratar nada que chega a nós, mas também a aleatoriedade pode gerar algum tipo de crítica acerca do porquê que eu estou escolhendo. Sobretudo porque a cada 2, 3 anos a gente tem mudanças organizacionais na alta administração. Então, essas prioridades, elas têm que ter algum tipo de continuidade, independentemente de quem esteja sentado nas cadeiras. Muito obrigado, Diogo, e muito obrigado por trazer esse ponto também da transparência. Acho que acaba sendo muito central por todas as questões até de legitimidade democrática, escolhas públicas que os tomadores de decisão têm que fazer, né? Mas dentro dessa divisão de culturas jurídicas, também queria ouvir um pouco da Bia, quais são as percepções meio de fora da caixa também e fora da administração. Obrigada, Arthur. Obrigada, Lucília e Diogo. Eu acho que ouvindo vocês falarem, apresentarem, eu pessoalmente não tenho uma reflexão acadêmica nessa área de priorização, priority setting, mas eu admiro muito o trabalho da professora Orbrook, que agora está em Oxford, que ela tem um projeto grande sobre essa agenda de priorização e como as agências antitruste, né, como as autoridades antitrusts têm abordado essa questão. E uma das coisas que a professora Brook fala é que tem modelos diferentes tem uma tipologia de como essas prioridades são estabelecidas e quão liberdade cada agência e enfim, as pessoas dentro da agência têm para determinar essa agenda, né, essa questão de agenda setting. A minha interpretação, né, aplicando talvez a tipologia que a Albrook e a coautora dela desenvolveram para comparar Brasil e Reino Unido, acho que são diferentes, são modelos um pouquinho diferentes em relação a até que ponto as autoridades têm uma ampla ou larga margem para discricionariedade para estabelecer essas prioridades e até que ponto são limitadas ou não por questões externas. Então, eu acho que, de um lado, me parece que o Reino Unido tem mais, talvez, liberdade, flexibilidade, tanto como o Diogo mencionou, por questões jurídicas, de dizer, esse caso eu não vou olhar, eu vou deixar passar, mas tem algum tipo de constraints, né? Tem algum tipo de amarras ou de influências externas que talvez ajudem a direcionar, enquanto o Brasil tem menos no papel né, os princípios, ou menos essa capacidade de dizer, não, esse caso eu não vou olhar quando chegou na mesa, mas mais informalmente ainda tem essa margem de manobra para que caso que vai demorar mais, vai ter mais investimento, enfim, vai andar mais rápido, talvez,
do que os demais. E aí o que eu acho interessante desse trabalho da Brook em relação a isso é que reflete muito o que vocês estão dizendo, que os trade-offs sempre vão existir, né? A questão de prioridade é uma coisa inerente ao fato de precisar alocar recursos escassos. Sempre vai existir uma questão de priorização, mas que o trade-off é muito maior do que a questão simples de investigar ou não, investir ou não, não é uma questão binária. Eu acho que uma das coisas interessantes que elas trazem no trabalho é que os trade-offs têm, né, quase uma rede, uma análise de rede de diferentes princípios que ela chama de princípios de boa governança. Então, isso inclui, por exemplo, pensar em questões de efetividade, de eficiência, de independência, de transparência e de accountability, né? Princípios que são, de alguma forma, alguns deles mais próximos, mais relacionados, mas acho que reflete também o cuidado e as preocupações que vocês trouxeram nas falas de vocês, que é importante pensar numa forma, né, não só investigar ou não, ou se temos recursos ou não, mas de qual forma esses recursos vão ser melhor empregados em um caso ou no outro. E eu acho que essa tipologia que elas trazem é bastante interessante. Acho que das recomendações do estudo é que não tem claramente uma saída certa, né, uma resposta mágica, uma bala de prata para resolver essa questão, mas que esse trabalho de reflexão contínua da agência em relação a esses princípios, e talvez um documento que estabeleça, ou mesmo um documento que vai evoluir, que vai ser revisto ao longo do tempo, como que a Lucília mandou no chat, no caso da CMA, princípios, né, não são regras, são mais princípios de priorização, sejam interessantes também para a legitimidade do órgão perante aos entes regulados, aos mercados, à sociedade, enfim, e até que ponto esses princípios influenciam a decisão. Então, achei interessante ouvir da fala de vocês, né, que esses princípios estão, de forma mais ou menos formal, refletidos em como vocês, as agências, já estão decidindo os casos e alocando os recursos escassos nos dois casos. Super legal, Bia. Obrigado. Acho que uma ponte aqui entre as difíceis decisões de policy que CAD e CMA estão tomando e um pouco da reflexão acadêmica sobre esses trade-offs também. Eu acho que é bem bacana ouvir isso. E aí, talvez passando para um segundo tema, então, aqui, pessoal, que eu acho que é muito conectado com esse primeiro, e aí também vou pedir, talvez, para a gente tentar fazer uma rodada um pouquinho mais breve para ver se a gente consegue tratar de um terceiro, que é o seguinte: eu acho que a gente está com uma percepção, né, de que a gente está talvez no momento de reaproximação ou de aproximação da política de defesa da concorrência de outras políticas, né, e de discussões de interesse público mais amplas do que discussões muito focadas exclusivamente em concorrência. Então, cada vez mais a gente tem visto autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo, incluindo o CAD, CMA, lidando com questões que até pouco tempo atrás, talvez uma década atrás, pareciam razoavelmente distantes da agenda de defesa da concorrência. Então, pensando aqui em discussões de crescimento econômico muito diretamente, discussões de inflação, discussões de proteção e manutenção do jornalismo profissional, discussões de liberdade de expressão, discussões de sustentabilidade, enfim, um sem número de discussões que começam a ter interfaces muito mais próximas com concorrência. Aí eu acho que a pergunta aqui é até que ponto a defesa da concorrência, que foi durante muito tempo uma área muito hermética e razoavelmente fechada numa comunidade epistêmica, focada em discussões de eficiência, com uma determinada métrica, determinados modelos por trás disso, lá, modelos de estrutura, conduta e desempenho, está deixando de ser uma ilha e está se abrindo para uma discussão muito mais ampla de políticas públicas e de agendas governamentais mais amplas mesmo. Acho que essa é uma pergunta que eu acho que tem que se tornar cada vez mais importante em múltiplos lugares do mundo e claramente no Reino Unido e no Brasil, acho que ela tem se colocado. Então, queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Acho que ela tem a ver um pouco com as prioridades, mas conecta isso com um pano de fundo mais amplo, talvez. Aí, Diogo, Lucília, acho que Lucília pode começar e Diogo, acho que a gente segue a mesma ordem aqui. A Bia comenta também, que eu acho que está funcionando bem essa nossa conversa. Tá bom, obrigada, Caio. Eu estava aqui lembrando de um evento ano passado na CMA. O ano passado a CMA comemorou 10 anos de existência, acho que foi em abril. E a gente fez um evento de comemorativo e tal,
e um deles foi um round table incrível, assim, com pessoas que tinham trabalhado no sistema, políticos e tal. E uma das pessoas que falou foi o Thorsten Bell, que é um deputado do Partido Trabalhista, e isso foi um pouquinho antes da eleição, né, do novo governo trabalhista entrar no poder, mas todo mundo já esperava que ia ter uma mudança de governo. E a gente estava lá falando do ótimo trabalho que a gente faz, né, para proteger os consumidores britânicos, a economia, como concorrência é importante e tal, né, assim, aquela coisa, como eles falam aqui, o motherhood, né, apple pie, né, ninguém se opõe à maternidade nem à torta de maçã. E o Thorsten Bell, que tinha sido meu colega quando eu trabalhei no Treasury durante a crise financeira, na época ele era um servidor público, o Thorsten levantou e falou, olha, gente, vocês me desculpem atrapalhar aqui a bubble de vocês, mas, né, tendo uma mudança de governo e o nosso governo trabalhista entrando, vai ter uma palavra só que vai importar, é crescimento, né, crescimento econômico, growth. É só sobre growth. E a gente, poxa, mas claro, concorrência é importante, né, porque o crescimento faz a economia funcionar melhor. Ele falou, gente, vocês não estão entendendo, assim, o governo vai estar, né, a situação está tão crítica, né, tanto do ponto de vista econômico quanto de política, né, social, as coisas estão tão sérias que a gente precisa de um efeito muito mais direto, né, todos os braços do governo vão ter que estar voltados ao growth. E eu lembro muito claramente dele falando isso, e a gente ouviu, e claro, mas assim, a ficha caiu, mas não caiu tanto quanto devia ter caído, entendeu? Que foi, enfim, que acho que a partir daí, alguns dos problemas que a gente teve no começo do ano, quando o nosso chefe foi, enfim, pediu demissão e tal, tem muito a ver com isso. E naquele momento que né, enfim, toda essa história me fez pensar também como, né, é fácil, eu acho, para uma agência de concorrência, eu acho que a CMA, talvez a Office of Fair Trade no passado, pode ter sido acusada de estar naquela torre de marfim, né? O mundo acabando em volta da gente e a gente se preocupando com um merger que vai ter um efeito pequeno no mercado pequeno e tal. Enfim. Então, acho que esse é o pano de fundo. Então, lendo, eu coloquei aqui o link para a nossa Strategic Steer atual, né, a ênfase em growth, em crescimento econômico é enorme. Claro que sendo governo trabalhista também tem muita preocupação com cost of living, né? Então, qualquer ação que a gente toma hoje em dia, qualquer projeto que a gente pensa em tocar, qualquer caso em abrir, a gente pensa, tem algum vínculo com growth ou cost of living. O que mais que eu queria dizer aqui, só para seguir aqui, tentar não parar muito a discussão. Deixa eu pensar. Bom, eu falei, claro, né, apoiar o crescimento econômico, a gente achou que era, né, que seria algo simples para uma autoridade de concorrência fazer. Qualquer coisa que a gente faça em termos de proteger mercados faria uma contribuição ao growth, mas a gente está realmente sob uma pressão de explicar isso muito melhor, né? Então eu volto aqui um pouco à questão da priorização. E a gente também tem muita consciência de que a gente tem um efeito a atuação da CMA tem um efeito na questão de growth, que tem a ver com os casos que a gente escolhe, né, abrir, né? Então, se eu vou estar abrindo um caso que vai ajudar a proteger um mercado importante e tal, claro que vai ter um efeito positivo, mas a forma como a gente se comporta, né, como a gente se comporta institucionalmente, como a gente engaja com os mercados, como a gente toma decisões e tal, também tem uma influência, quer a gente queira ou não, em como o Reino Unido é percebido, né? Então, se é um bom lugar para fazer negócio, se é um lugar onde empresas estão dispostas a investir e tal. E mesmo que isso não seja uma questão intencional, né, eu acho que a nossa atuação, ela cria essa sombra, né, regulatória. Então, ela sinaliza algo para o mercado que tem um efeito, né, principalmente no contexto atual, né, político mundial. Então, nesse sentido, eu acho que para a gente ter essa strategic steer, né, no passado, eu penso em algumas strategic steers que a gente teve, sei lá, 8, 9, 10 anos atrás, pre-Brexit, com um texto completamente diferente, era útil, mas não nos dizia nada muito novo, entendeu? E essa nos dá, eu acho que uma cover, né, uma cobertura para a gente ter esse foco muito mais forte, né, numa questão mais única.
Uma coisa só para deixar claro, eu acho que é importante, né, a gente lembrar que a gente, né, a CMA continua sendo uma agência, né, completamente independente nas nossas decisões, né, isso está previsto em lei, e todo o nosso funcionamento organizacional, né, enfim, reflete isso. Né, então, em termos de, né, decidir especificamente quais casos a gente vai abrir e quais as decisões naquele caso. Mas eu também acho que a independência não significa a gente operar num vácuo, né? Sem conexão com o que está acontecendo no mundo real, sem conexão com as prioridades do governo. E eu acho que a strategic steer do governo resume bem essa ideia. Eu acho que eu vou parar por aqui. Enfim, poderia continuar nesse assunto por muito tempo, mas acho que a gente tem outras questões aí para discutir também. Obrigado, viu, Lucília? Eu acho que, passando agora a bola para o Brasil, acho que a gente também tem observado, talvez, até um momento bem interessante de esforços coordenados do governo federal, é, que envolvem a concorrência, né? Eu acho que não deixa de ser o PL agora, né, Diogo? Um exemplo disso de uma agenda muito maior que o governo tem estruturado. Então, se você puder trazer um pouco das suas impressões, Diogo, eu agradeceria muito. Assim, eu acho que até a nossa formação da constitucional, né, no Brasil, acho que ela sempre partiu de um pressuposto de que a concorrência tinha que estar ligada a outras políticas públicas e principalmente a políticas públicas ligadas à ordem econômica, né? Mas de fato, assim, até por influência americana e estrangeira e também muito por influência do neoliberalismo e da globalização, a gente também adotou durante algum tempo essa ideia mais hermética do que seria o trabalho da defesa da concorrência, quase que igualando, né, livre concorrência com defesa da concorrência. Então, a defesa da concorrência, no caso concreto, é a política pública de livre concorrência. Isso é uma ideia de que até casa muito com o que a Lucília falou, assim, de que se a gente fizer o nosso trabalho certo, a gente está ajudando a ter crescimento, a gente está ajudando a combater outros problemas econômicos, e isso não necessariamente é verdade, né? No fundo, a gente está sendo ali instrumentalizado por aquilo que chega a nós, que é muito menos do que aquilo que está no mundo. Então, eu não acho que esses outros temas, eles não, que a livre concorrência nasce impermeável a essas outras discussões. Eu acho que ela se torna, muito por influência americana e por o momento do mundo neoliberal e de globalização, que hoje não existe mais, né? E aí, assim, hoje, pensar a concorrência para além do mundo hermético e pensar nela como também um instrumento efetivo de política pública que possa ajudar e se coordenar com outras políticas para alcançar objetivos maiores, quase que uma questão de sobrevivência como relevância, né? Se a gente não quer virar um cartório, a gente vai ter que, de fato, mostrar para o governo e mostrar para a sociedade por que que combater cartel é importante, por que que uma análise de fusão, ainda que seja uma análise de um contrato entre partes, ela tem que ser feita de uma determinada maneira que proteja o futuro daquele mercado específico, ainda que seja um mercado muito específico, mas que isso tenha um impacto na economia de uma maneira geral, tem um impacto inclusive como um sinal, né? Ainda que você não esteja endereçando todos os problemas, mas o problema de um mercado específico, aquilo é um sinal da forma como a defesa da concorrência vai lidar com situações de concentração de poder econômico. Então, eu acho que essa é a grande mudança de chave, assim, né? E esse governo atual, ele tem um pensamento de que concorrência é sim uma maneira liberal de você conseguir também trazer determinado desenvolvimento econômico ao lado de outras políticas. Então, eu acho que isso é um ganho que a gente tem. Para ser bem sincero, é algo que a gente nunca conseguiu atingir até hoje. A gente evoluiu dentro desse mundo hermético na política de combate a cartéis, a gente evoluiu na nossa eficiência administrativa, mas a gente nunca conseguiu implementar a concorrência como um valor da política econômica. Então, acho que esse é o grande desafio para o futuro. Muito, muito legal, Diogo. E a sua visão, Bia, como é que você vê esse debate se traduzindo? Eu acho tanto na academia, de um lado, mas nessas discussões de policy, que eu acho que nisso a academia tem um papel muito importante, assim, no jeito que a gente está repensando o papel da política de concorrência, né? Eu acho que tem sido, de um lado, um push aí também da própria academia, de falar, poxa, mas será que não está na hora da gente refletir sobre outras coisas também? Então, queria te ouvir.
Não, obrigada, Caio. Eu vou ser breve, porque eu acho que eu concordo com tudo que tanto a Lucília como o Diogo falaram, e acho que remete um pouco também ao que eu tinha comentado no começo. Eu vejo como salutar essa. Não sei se é uma reaproximação, ou enfim, é uma aproximação, ou se é uma reinterpretação, talvez, do papel da política antitruste, da política de defesa da concorrência, das autoridades antitruste de forma mais ampla na economia e na política econômica dos dois países. Eu acho que, claro, o governo, a papel do governo nesse STIR, né? Eu também acho que, como a Lúcia, às vezes esqueço a palavra em português para usar nesses contextos, mas esse STIR do governo é importante e para rever e revisitar um papel que eu concordo 100% com o Diogo, que no Brasil constitucional, né? Não vejo a política da defesa da concorrência como um aspecto da ordem constitucional junto a outros valores da ordem econômica, enfim, inclusive a função social dos negócios. Mas eu acho que o que é mais relevante nesse momento é pensar que tanto o CME como o CAD são, de certa forma, considerados ilhas de excelência no ponto de vista da administração pública. Então, é muito importante ver essas instituições que são reconhecidas, respeitadas pelo mercado também, atuando nesse papel e talvez traduzindo ou, enfim, encampando algumas dessas ideias que talvez tenham sido mais vocais, primeiramente na academia, mas se traduzindo nessa prática de policy também. Acho que tem muita discussão no campo acadêmico sobre quais são os objetivos do antitruste, o que está dentro, o que está fora, qual o limite da relação entre direito, mercado, enfim e política econômica, mas eu acho que, para além de uma discussão específica sobre correntes antitruste, se é uma coisa mais neobranesiana, mais chicagoana, etc., eu acho que tem uma questão do papel da política pública de defesa da concorrência, né? Como eu falei no comecinho, que eu acho que tem um caminho claro para mim, tanto legislativo como de mandato institucional, tanto da CMEI como do CAD, para atuar nessas áreas. Então, eu vejo muito salutar essa aproximação dos dois órgãos, dos temas de relevância social que estão na pauta do dia, o reconhecimento de que a política de defesa da concorrência é uma política econômica e pode ter a ver com uma política de governo e é permeável a outras políticas públicas. E importante também é o que o Diogo mencionou na primeira fala dele, os movimentos, principalmente, assim, eu não conheço tanto do regimento da CMEI, mas do CAD, essa aproximação com setores da sociedade, né? Então, eu achei excelente a iniciativa da audiência pública sobre ecossistemas, por exemplo, de ouvir, de trazer os atores, de trazer quem está na linha de frente. Eu acho que tem uma oportunidade grande para o Brasil também, com isso, de criar organizações da sociedade civil que estejam mais próximas de temas da concorrência, que vejam a defesa da concorrência como um campo também de advocacy, de policy, de disputas e de construção, né? A abertura da autoridade para esse tipo de contribuição cria um mercado, cria uma demanda para que os setores da sociedade se estabeleçam também para atuar nessa área, que eu acho muito importante. Eu acho que o Brasil, por talvez ser tratado como um tema muito mais técnico, ou mais difícil, ou menos permeável, isso não floresceu, mas eu acho que o movimento do CAD em abrir os canais, em chamar a sociedade, pode ser um bom caminho, uma janela de oportunidade que eu estou animada para ver de outros órgãos, de instituições serem criadas para atuar nesse campo no Brasil também. Super bacana, Bia. A gente, enfim, acho que o tempo voa, pessoal. A gente está chegando muito perto aqui do nosso limite. A gente procura ser muito pontual, tanto no começo quanto no fim dessas mesas redondas, porque primeiro a gente sabe que todo mundo que está se juntando também tem agendas muito difíceis aqui e em múltiplos fusos, então a gente realmente acho que vai ter dificuldade hoje de abrir para mais perguntas, a gente tinha mais temas para tratar aqui, então acho que a ideia seria a gente fazer um fecho realmente nesse momento. Eu acho que a gente está num mundo de um lado, acho que novos desafios, novos papéis que as autoridades estão tomando, eu acho que novas formas de priorizar o que fazer, né, diante de uma agenda que é muito mais extensa do que as autoridades têm recursos para implementar.
Então, eu acho que tudo isso trazem desafios. Eu acho que a mesa está super rica nessa discussão mesmo. Eu acho que a gente tomou mais tempo nesses temas, porque eu acho que eles estão muito importantes para o momento mesmo. Mas eu acho que também é um momento de reorganizar ou reestruturar as colaborações possíveis entre as autoridades, né? A gente está vendo aí grandes organizações como o CDE, a ICN, a UNCTAD, enfim, repensando seus próprios papéis nesse novo momento do mundo de defesa da concorrência. De um lado, com ampliações de agendas, mas também do outro com uma tentativa de mais foco, né? E com uma agenda que eu acho que é muito mais, e isso é um pouco da agenda de pesquisa que eu e o Arthur estamos tentando levar também, muito mais experimental no sentido de que vamos ter diferenças, assim, eu acho que a gente vai experimentar de formas diferentes ao longo aí no mundo, e a gente vai ter que aprender com essas experiências, né? Eu acho que no fundo esse tipo de diálogo, e aqui a gente está vendo um diálogo que é muito, muito norte-sul, mas eu sei que o CAD tem estabelecido muitos diálogos sul-sul também, eu acho que o CAD tem atuado de forma muito intensa nos BRICS, tem atuado em outros foros também, mas que são foros onde as experiências vão ter que ser compartilhadas, onde uma autoridade vai aprender com acertos e erros de outra, e eu acho que é isso que a gente está vendo mais hoje. Então, se a gente saiu de um mundo de promoção de melhores práticas, eu acho que hoje a gente está num mundo de reconhecimento de novas experiências. Eu acho que é um mundo bem diferente que está se construindo e acho que as autoridades estão lidando com ele aí. Mas deixa eu passar a palavra para o Arthur também, assim, eu acho que para um último comentário aí, Arthur. E aí, de repente, qualquer último comentário que vocês queiram fazer. E pedindo desculpas aqui para a nossa audiência, que realmente a gente está aqui no limite do nosso meio-dia e meia e também é um horário do almoço aqui no Brasil, então tem mil coisas acontecendo também. Mas diga lá, Arthur, por favor. Não, obrigado, Caio. Super de acordo com suas considerações. Eu acrescento a isso também que é muito interessante ver como essas dinâmicas têm modulado muito, talvez, o papel que as autoridades de concorrência têm dentro de uma agenda maior do Estado, né? Eu gosto quando o Diogo pontua isso, né? Que se a gente não quer que se torne, de alguma forma, um cartório, uma coisa absolutamente procedimental, mas uma parte de uma agenda, de fato, da política, de uma política econômica coerente. É parte de reinventar também o papel da concorrência, reinventar a maneira que a gente enxerga como os operadores estão, como que as agendas estão coordenadas ou não, e a necessidade dessa coordenação. E de assumir que isso daqui é uma política econômica coordenada que tem um papel, uma função. Não é simplesmente uma extrema procedimentalização fechada numa caixa sem sentido algum com o resto do que afeta a vida das pessoas e a agenda do governo sobre a vida das pessoas. Então, eu acho isso muito, muito interessante de ver esse momento e como esse momento surge tanto, né, com a volta do Partido Trabalhista na Inglaterra e com a administração que tem do PT atualmente, né? Então, acho que seriam essas as minhas considerações aqui, abrindo também para o resto da mesa. Últimas considerações, pessoal. Enfim, certamente teria mais uma hora e meia de conversa aqui com tranquilidade. Eu acho que a gente falou de outros temas também na preparação aqui. Mas se tiverem algum último comentário breve, eu acho que seria a hora agora. Eu não tenho, Caio, só queria agradecer muito de novo pelo convite, pela oportunidade, pelas ótimas perguntas aí que vocês fizeram. Pena que não deu tempo para a gente abrir para uma discussão mais ampla, mas tenho certeza que a gente pode conversar de novo. Obrigada e Com certeza. bom vê-los novamente. Super obrigado, Lucília. A gente fala dessa conversa há algum tempo, então muito bacana de ter conseguido fazer isso. Te agradeço muito aí o seu tempo também e a disposição de se engajar nessa conversa conosco. Certamente teremos outras oportunidades. Diga lá, Diogo. Não, também para agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição aí do Compete, sempre que vocês precisarem. Eu acho que quanto mais debates qualificados a gente consegue fazer fora de caso concreto, fora, eu sempre defendo isso. A gente tende a evoluir e também a criar massa crítica que vá muito além das pessoas que estão ocupando os cargos, que para mim hoje isso é o mais importante, cada vez mais, talvez, pelo tempo passado e por estar chegando na metade do meu mandato, eu vejo como que eu vou ser efêmero nisso, então é importante que a massa crítica continue aquilo que a gente começou.
Queria só fazer uma anotação com relação ao que você falou de cooperação internacional, né? A gente tem um exemplo no mundo da concorrência que às vezes ele é meio negligenciado, que é a International Competition Network. A Lucília deve ter recebido o e-mail do Paul O'Brien essa semana. Essa semana a rede completou 24 anos. E a ICN ela tem a vantagem de ser uma rede informal, não vinculante, orientada para projetos e baseada em consensos. Graças a essa rede, que é uma rede de autoridades e não de países, e que, portanto, envolve muito mais quem está trabalhando, é que a gente consegue fazer com que as discussões evoluam para além daquilo que é só o que cada país, dentro da sua soberania, define como política de defesa da concorrência. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai conseguir evoluir nesses temas que eles são muito maiores do que as fronteiras de cada um dos países. Mas queria só fazer esse registro aqui. Estamos no nosso 25º ano da ICN, uma rede que nasce basicamente virtual, quando o virtual era muito mais difícil do que o atual. Era uma rede basicamente feita por e-mail. Então, acho que esse é o futuro também. É nessa cooperação que nascem essas reflexões. Obrigado. Legal, Diogo. Legal, Lucília. Desculpa, Caio, eu queria só ter mencionado também no assunto de cooperação internacional o quanto eu aprendi e me inspirei nas discussões que eu tive com o Diogo aí ao longo dos anos, muitas vezes que a gente se encontrou no ICN também. Inclusive o Caio e o Diogo, acho que a gente se encontrou foi o meu primeiro ICN de cartéis em Bruges, muitos anos atrás, enfim. Faz um Mas bom o Diogo, tempo. enfim, outros colegas do CAD, principalmente na área de cartéis, né, o Projeto Cérebro e técnicas de investigação, e enfim, o quanto que a gente aprendeu, né, enfim, a gente aprendeu com vocês, mas pensando de forma mais ampla no ICN, o quanto de aprendizado mesmo acontece, né, e eu acho que é um pouco, enfim, é um aprendizado prático, mas que vai além dos best practices também, né? Que é realmente aprender dificuldades, ideias criativas, assim, que acho que é a questão que mais me encanta na área internacional, aprender como é que as agências ao redor do mundo lidam com as dificuldades que acabam sendo muito semelhantes, né? Então, a questão de recurso, por exemplo, claro que a gente, né, um país mais rico vai ter mais, mas sempre é menos do que você quer, né? Então, enfim, só para deixar registrado aí o meu agradecimento e também a importância do network do ICN. Super obrigado, Lucília. E bela lembrança essa de Bruges. Foi um encontro muito bacana, muitos anos atrás, hein? Bia, suas últimas palavras? Eu só queria agradecer, Caio, Arthur, ao convite, ao Diogo, à Lucília pela oportunidade. De fato, foi uma conversa muito feliz, eu adorei. Espero que a gente tenha a oportunidade de continuar esse diálogo, essa conversa. Para mim, de fato, assim, os dois países do coração, continuar conversando com vocês e aprendendo com a prática de vocês vai ser um privilégio. Vamos fazer mais vezes, quem sabe, pessoalmente, da próxima vez. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, então, Diogo, Lucília, Beatriz, Arthur, parceiro aqui na organização do evento, e também os demais pesquisadores do Compete. A gente está com a Luísa Papi aí também participando, e a Andrea Lassivicius também ajudou na organização. Muita gente é envolvido para colocar isso de pé. E muito obrigado a todos e todas que participaram também, sempre um grande prazer. A gente, enfim, uma audiência extremamente qualificada, uma pena a gente não ter gente do CAD, gente da prática da advocacia, acadêmicos, uma pena a gente não ter tido tempo de mais perguntas, mas vai ficar para a próxima aquele gostinho de quero mais. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Bom dia aí a todos e todas.